Oi, turma, bom dia. Vamos fazer hoje a correção da atividade que a gente passou na aula passada sobre o processo de formação das palavras. E eu gostaria que vocês acompanhassem aí, que vocês estudassem um pouco mais essa atividade, que vai ser uma revisão para a avaliação que a gente vai fazer na próxima semana. Vejam aí que na primeira questão era para a gente analisar a palavra e depois a gente grifar os prefixos, que é aquela partezinha que vem antes, ou circular os sufixos, que são aquela partezinha que vem depois. Por exemplo, a palavra cheiroso. O radical é cheiro, então aí foi colocado um sufixo, oso, cheiroso, então foi colocado um pedacinho no final da palavra. Então vocês vão circular o oso, cheiroso, o final. Garotinha, a mesma coisa, né? Foi acrescentada a parte inha ao final. Amoroso, foi acrescentado o oso ao final. Saboroso, mesma coisa. Já as palavras seguintes, decompor. Então o radical é compor e o prefixo, a partezinha que vem antes, é decompor. Então vocês deveriam grifar o de. Depois a palavra recompor. E assim vocês vão fazer com todas as outras palavras dessa questão. Gostoso, por exemplo, é o sufixo oso. Jornaleiro, eiro. Incolor já é um prefixo in. Incapaz já é prefixo in. Livreiro já tem um sufixo eiro. Livraria, o sufixo ia. E assim vocês vão analisar todas as palavras, grifar o prefixo, que é o que vem antes, e circular o sufixo, que é o que vem depois. A segunda questão, ela já apresentava para vocês os prefixos in, des, re, pré, ad, ante, bis e pró. E aí davam as palavras para vocês verem qual prefixo que dava para colocar nessas palavras. A primeira palavra, existente. Qual desses prefixos daria para formar uma nova palavra? O primeiro prefixo, in, inexistente, né? Depois a palavra ter, o prefixo re, reter. Ontem, o prefixo ante, ontem. E aí vocês vão analisar cada uma das palavras e ver qual prefixo que dá certo colocar antes dessas palavras para formar uma nova palavra. A terceira questão, ela mandava você escrever palavras que fossem formadas com os sufixos mento, ismo, ônio, ada, eis, ário, área, eiro, dão e ista. Então, vamos ver, por exemplo, com o sufixo mento, conhecimento, com o sufixo ismo, iluminismo, ônio, tristônio, ada, entediada, timidez, ário, agrário, área, agrária, eiro, ferreiro, dão, mansidão, ista, finalista. Esses são apenas alguns exemplos que eu dei, mas vocês fiquem à palavra à vontade para colocar e formar as palavras que vocês quiserem. Acrescentar sufixos ou prefixos nas palavras abaixo são a quarta questão. Então, por exemplo, ferro pode transformar em ferreiro, rico, em riquíssimo, chuva, chuvinha, pedra, pedraria ou pedreira, flor, florescer, bomba, bombardeio, escola, escolinha, fogo, fogaréu, chave, chaveiro,
sala, salário, luta, lutador, manobra, manobrista. E aí vocês vejam que o que a gente estudou na aula passada, que a palavra ela tem um radical, que é uma parte fixa, e que aí ela tem outras partes que a gente chama de afixos, que podem ser os prefixos, que são as partes que são colocadas antes, ou sufixos, que são as partes que são colocadas depois e dão origem a uma nova palavra. Quando eu coloco um prefixo, eu digo que aquela palavra foi originada de uma derivação prefixal. Quando eu coloco um sufixo, eu digo que aquela palavra foi formada por derivação sufixal. E quando eu coloco tanto um prefixo como um sufixo, por exemplo, a palavra infelizmente, eu coloquei o prefixo in e o sufixo mente. Então, infelizmente é uma palavra formada pela derivação parasintética, quando eu coloco um prefixo e quando eu coloco um sufixo. Espero que estejam todos bem, espero que vocês se cuidem, estudem essa atividade e na próxima semana a gente vai estar fazendo a nossa avaliação mensal. Um beijo para todo mundo, tenha uma excelente semana.